Olá pessoal, hoje nos estúdios da Ensino e Conhecimento em Curitiba, Caco Cardoso. Obrigado, prazer. Caco Cardoso é radialista, é um amigo meu, né? Caco, diretor, produtor de rádio, já de muito tempo, aí trabalhou em rádios em grandes redes como Transamérica, fundou a rádio Beach Park, né, lá em Fortaleza, é empresário, é sócio. Fundei a Alternativa de Curitiba, né, para os mais velhos aí, galera que tem mais de 40, pode lembrar bem da Alternativa. Olha só. Ele é cofundador da Abots. O que é a Abots, Caco? A Abots é a Associação Brasileira de OTTs. As OTTs são empresas que trafegam áudio e vídeo pela internet, né? Então, a mais conhecida, Netflix, né? Mas a Netflix ainda não é associada, mas é uma referência que a gente usa. Mas qualquer empresa que trafegue áudio e vídeo pela internet, a Ensino e Conhecimento, inclusive, é uma empresa de OTT. A gente convidou o Caco pela trajetória que ele tem como um grande empresário, empreendedor, né, acima de tudo. É sócio proprietário de rádios no Brasil, enfim, tem uma carreira aí de sucesso. Então, nós convidamos o Caco para... Você falou carreira de sucesso, mas é importante dizer que nessa coisa de carreira de sucesso, você também tem alguns desafios, né, que você às vezes não consegue vencer, né? Que são as derrotas que você tem no caminho, mas as derrotas, elas são sempre passageiras, né? Elas não são eternas, e elas mostram a você quais são os erros que você não deve repetir jamais, né? Exatamente, e é por isso que o Caco está aqui hoje conosco, justamente para falar um pouco dessa trajetória dele, né? Já que a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, e eu acho que tem tudo a ver, né? Nada melhor do que trazer uma pessoa que vivencia isso diariamente para falar sobre um tema bastante importante, de uma certa forma um pouco controverso, né? Porque as pessoas imaginam alguma coisa e de repente não sabem muito bem em que campo está entrando, e é justamente para tirar algumas dúvidas, enfim, falar um pouco sobre esse tema que convidamos o Caco para estar aqui conosco hoje. Bem, Caco, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você veio lá? Eu lembro que nós trabalhamos juntos na rádio, né? Eu encontrei o Caco, nos conhecemos na Transamérica, na Rádio Transamérica em Curitiba, trabalhamos juntos, né, um tempo, foi maravilhoso, e depois nos distanciamos, cada um seguiu o seu caminho. O Caco ainda permanece nessa área de rádio com algumas, né, mas mais como empreendedor, mais como empresário, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse teu trajeto, né, até daquela época que nós nos conhecemos, enfim, até hoje. A palavra empreendedor é uma palavra que é muito usada, talvez aí nos últimos 10 anos, né? Virou aquela febre, né, a palavra do momento, mas eu acho que vem muito junto com o que você acabou de falar, empreendedor e empresário. Na verdade, nós somos várias pessoas com sonhos que se transformam em empresários, né? E aí está o grande problema de ser empreendedor, né? Geralmente, no sonho, a gente não vê problema. O sonho é sempre perfeito, né? E empreender não está relacionado à perfeição, né? Está relacionado à aprendizagem, está relacionado à vivência e, principalmente, em ter um poder muito grande de se reerguer. Porque os grandes empreendedores que eu conheço e as grandes empresas que vieram através de sonhos, elas tiveram problemas. Quando eu falo de empreendedorismo, eu falo do outro lado do empreendedorismo, que é o quebrar a cara sendo empreendedor, né? Eu tive essa experiência de quebrar a cara, e eu diria que essa experiência, apesar de ter me custado mais ainda, foi uma experiência cara, né? Ela foi melhor do que eu ter feito Harvard, talvez, porque ela me trouxe uma vivência muito forte de um mercado que eu só tinha o lado positivo dele. E aí, quando você enfrenta vários problemas no meio do caminho que mostram para você que empreender não é só glamour, não é só sucesso, e que precisa muito de aprendizagem, experiência e trabalho para que você tenha os teus resultados, aqueles resultados que realmente fazem uma diferença na sua vida, como o teu objetivo final, né? Então, ninguém empreende para perder dinheiro.
A gente empreende para ganhar dinheiro. Né? E isso vira um certo pecado no Brasil. Né? O empreendedor, quando ele ganha muito dinheiro, ele geralmente é confundido com um bandido. Né? Porque empreender significa ser, no fim das contas, o dono de uma empresa. E você é um empresário. Né? Então, a partir do momento que você tem uma ideia, quer colocar essa ideia em prática, você tem que olhar o futuro, tem que entender o que aquela ideia quer e o que ela vai te dar em troca. Existem mercados, Caco, melhores ou piores para empreender? Você acha que... Porque fala-se muito... O pior mercado que tem para você empreender é aquele que você não entende. É aquele que você não sabe nada sobre ele. Então, se você não sabe nada sobre como vender celular, não vai abrir uma loja de venda de celulares. Se você não sabe nada em como produzir um vídeo, não monte uma produtora. Né? O pior mercado que existe é esse. É o mercado que você não entende, que você não tem experiência. É óbvio que todas as pessoas correm para o mercado que está dando mais dinheiro porque alguma palestra que ele ouviu ou algum vídeo que ele viu mostra que o cara ficou milionário do dia para a noite. É um dos primeiros erros que você comete como empreendedor, é querer ir atrás de algo que simplesmente você não entende e simplesmente porque você viu o cheiro do dinheiro naquilo. Né? Você pode quebrar a cara, aquele dinheiro que você pode ganhar pode se transformar no dinheiro que você perdeu, né? Então, é uma dúvida muito grande quando você quer escolher alguma coisa para fazer, do que você deve seguir. Se você tem essa dúvida, permaneça aonde está. O empreendedorismo, então, é para todos, mas com algumas ressalvas, né? Vamos colocar assim. É igual, então, um ditado antigo que fala o seguinte: o comércio é para todos, né? Mas nem todos é para o comércio, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vi, né? Um ex-gerente de um determinado banco, ele se aposentou e aí ele pegou uma certa grana, e o sonho dele era abrir um restaurante. 2 anos depois ele estava quebrado, sem dinheiro nenhum. É muito diferente você montar algo que você não conhece, né? Um restaurante, tem muita gente que deu certo com o restaurante, simplesmente por escolher o local certo, ou ser a comida da moda, o cara ser um chefe bom. Mas a grande maioria que entra no negócio sem o conhecimento não vai saber quais são os segredos, né? Qual é o pulo do gato de cada um dos negócios. E como é que eu faço isso? Você só tem 2 maneiras, né? Ou com experiência, trabalhando em um negócio como funcionário ou como prestador de serviço por um determinado tempo, ou estudando. Né? Do dia para a noite você montar e achar que aquilo vai funcionar é quase impossível. Diz uma coisa, Caco, assim, no teu ponto de vista, pela tua vivência, qual que seria aí as maiores dificuldades do empreendedor? O que você entende como assim, isso aqui é um negócio que trava o processo? Eu acho que não tem algo específico que trave o processo, a não ser a tua vontade, né? O quanto realmente você quer implantar aquilo que você está sonhando, né? Mas fatores que vão fazer com que esse processo seja mais doloroso, eles existem para todos os empreendedores, né? A burocracia estatal, nessa burocracia você tem que entender que qualquer que seja o negócio que você monte, você precisa estar estruturado juridicamente para tudo que vier, né? Financeiramente para tudo que vier também. Muita gente prega, construa um negócio do 0 a 1 milhão sem um tostão. Existe o negócio do 0 a 1 milhão sem um tostão, mas não existe para todo mundo. Existe para quem tem experiência, para quem tem alguma coisa a ensinar, né? Para quem utiliza algum tipo de estratégia de distribuição que seja barato.
né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de um mundo amplo, né? Você pode empreender nos mais diferentes negócios no mundo. Você tem que escolher aquele negócio que você conhece bem, né? Alguma experiência que você tenha que as pessoas queiram pagar por ela, seja no mundo digital, seja no mundo físico. Exemplo, você sempre cozinhou bem para a sua família ou para os seus amigos e todo mundo sempre elogiou isso. Você foi numa faculdade, fez um curso de gastronomia e depois de aprender tudo isso, você abriu um restaurante. Ok, você empreende naquilo que você se preparou para fazer, né? Então, assim, a chance que você tem ali de dar certo é muito maior do que o cara que pegou o dinheiro de um banco, da aposentadoria dele, desse banco, abriu um restaurante sem entender absolutamente nada de restaurante, né? Então, a maior dificuldade que você tem é você saber o que você quer e ter a vontade para levar isso nos mínimos detalhes que o negócio exige, né? Todo negócio é complicado, tem uma teia de decisões que você tem que tomar todo o dia, né? Não é simplesmente montar o negócio e deixar que ele vai florescer, não, você tem que colocar água todo santo dia, você tem que cuidar do negócio todo santo dia, até porque foi uma opção que você fez para cuidar da sua vida, né? Tem um preço para pagar, né? Tudo tem... Tudo. Quando eu perdi dinheiro no negócio, eu terminei escrevendo assim, muito angustiado, né? Muito rancoroso, eu diria, né? Não de pessoas, mas assim, dos erros que eu tinha cometido, que eu terminei escrevendo ali 30 dicas para que você pare de fazer merda na sua empresa, né? Porque a gente vive fazendo isso nas nossas empresas, a gente vive agindo emocionalmente em um território que é completamente racional, né? Talvez um ou outro exija ali uma parcela do teu emocional quando você está ligado a uma área mais artística e tudo, mas os negócios em si, eles são muito racionais, né? Então, se você começa a trazer essa carga emocional para o negócio, você tem uma forte possibilidade de dar errado, né? E aí eu terminei escrevendo sobre tudo isso, né? Vi que você lançou um livro até. Não lancei. Eu escrevi, vou lançar ainda, não sei quando vou lançar, mas vou lançar, né? O homem só é homem quando planta uma árvore, escreve um livro. Eu tenho um filho, já plantei a árvore, já tenho um filho, falta escrever o livro. Mas já tem um rascunho dele, né? E no livro eu coloco 30 pontos que assim, eu mostro um pouco assim do momento, né? Uhum. Mas eu acho que é um GPS para que você consiga entender que a tua empresa, ela precisa do teu racional, né? Tem algumas lições muito pesadas, mas tipo assim, a 8ª lição, né? Não acredito muito em blá blá blá, né? Verifique, faça conta, estude o assunto. Não é só porque o cara do computador disse que a fonte estava queimada que você vai comprar uma nova fonte ou dar dinheiro para ele para isso, né? Ele pode ter só desligado o fio. E isso aconteceu comigo, né? O cara queria comprar 2 fontes novas para um computador, blá, 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 blá. Eu terminei chamando o outro cara que falou: essa fonte não tem nada, pô, tá boa a fonte. Só está desligado, né? Então, no negócio você tem isso. Quanto é que custa uma fonte nova para um computador? Ele já estava com a fonte lá, né? Então, infelizmente, a gente lida com essas situações no dia a dia, né? Você trabalha com fornecedor, você trabalha com o ser humano comete falhas. Então, quando eu falo que a empresa tem que ser racional, é que você precisa colocar processo em tudo que você faz, né? Obviamente, você tem hoje vários modelos de gestão que você pode aplicar na sua empresa, mas o empreendedor, né, esse cara que a gente está falando, que é o brasileiro, que quer botar um negócio do dia para a noite, ele não pensa nisso. Ele monta o negócio e pronto. Para a gente encerrar aqui esse papo, que é bem legal, qual o seu melhor conselho para quem vai empreender nesse momento de Brasil, né?
Bom, primeiro que o Brasil ele é um país que, se você for esperar pelo governo, você não vai empreender nunca, né? Então, o Brasil está rodando hoje porque os empreendedores fazem o país rodar. Eu não posso parar, nem você, nem quem está assistindo. A gente tem que fazer a máquina rodar. Então, não existe salvador da pátria sem que a gente continue fazendo o que a gente faz, né? Então, o empreendedor, ele pode ter crise, enfim, o país pode estar no pior momento dele, mas ele continua gerando riqueza o tempo inteiro, né? Nesse momento mesmo, a gente pode existir uma crise no Brasil, mas o Brasil não parou. Ele pode estar pior do que ele estava há 10 anos atrás, mas ele não parou, né? Porque a gente precisa continuar produzindo. Mas o que seria o melhor conselho? Eu acho que vem muito do que eu já falei, né? Empreenda em algo que você conhece. Não empreenda em algo que alguém te motivou simplesmente porque o cara sabe vender bem uma ideia, né? Coloque na tua cabeça que o que você vai conseguir fazer direito é aquilo que você se preparou na sua vida. Seja sendo funcionário de alguém, seja estudando, né? Mas é importante você saber qual é o terreno que você está pisando, né? A aventura de ir sem conhecer esse terreno pode te custar muito caro e o teu sonho pode virar um pesadelo. E eu te garanto, ter cobradores na tua porta é uma das piores coisas, das piores experiências que você vai passar na sua vida. E quando você empreende, você não pensa nisso, né? Você pensa que o negócio vai dar certo, que os funcionários vão te amar, que você não vai ter problemas jurídicos na justiça do trabalho. Não é bem assim. Se você não tiver uma estrutura essa teia de processo, né, do que fazer com o seu negócio, possivelmente você vai ter que lidar com esses pesadelos da vida de empreender. Obrigado, Caco. Foi bom falar contigo. Olha, gente, então empreender depende muito, isso é muito importante, tá? Eu acho que aqui a principal lição que a gente falou, que a gente conversou de tudo isso é que empreender depende muito de você mesmo, das suas vontades, do preço que você está disposto a pagar, dos teus estudos, né? Empreender é muito legal, mas tem que ser consciente. Empreender é legal se der dinheiro. Nos vemos na próxima, gente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, gente. Prazer. Até mais. É isso aí, vamos empreender. O Brasil precisa de empreendedores responsáveis.